Boa noite a todas que estão aqui, a Kelly, a Gisele. Boa noite para quem vai assistir depois, ou bom dia, ou boa tarde. Espero que todos estejam bem, que vocês tenham passado um bom final de semana. E hoje a gente vai continuar essa passagem pela prova do TJ de 2021, estava até brincando aqui hoje, o assunto, as questões são relacionadas ao texto 3, e o texto 3 é da minha amiga Clarice Lispector, né? E aqui só para a gente se situar, deixa eu compartilhar. Ah, não é esse que tem que compartilhar, compartilhei errado, peraí. Ah, não é aqui, abri errado, peraí, que eu peguei o arquivo errado. Aqui é esse daqui. Agora sim, só para a gente se situar. É isso mesmo, Kelly, o concurso do TJ tem a carinha da Gisele, e a gente está aqui na torcida para que depois a Gisele conte para a gente, olha, deu certo, passei, e vamos Que ficar assim muito seja, felizes. obrigada. Vamos ficar muito, muito felizes de ver assim os frutos do trabalho, do esforço da Gisele. Eu tenho certeza que não é só aqui de segunda-feira, você está ali com a sua pilha de livros, cadernos, anotações, né? Fazendo por onde? Fazendo a sua parte. Eu fico muito feliz e tenho certeza que os seus esforços eles vão ser recompensados, viu, Gisele? Então, hoje, né, parte 3 desse nosso encontro, como a Gisele mesmo disse, faltam 2 semanas para a prova do TJ, passa muito rápido, né? A gente acha que é bastante tempo, mas não. Eu numerei aqui com o número das questões que nós vamos ver hoje, né? Então, vai ser na sequência, porque essa parte tem um número maior de questões. O texto que vai ser utilizado é o Vida ao Natural, que é um conto da Clarice, na verdade é um fragmento do conto. E aqui nós temos, eu fiz um apontamento das questões, e é interessante observar que eu acho bem interessante o modo de organização da prova do TJ, eles têm essa política, né, de organizar em blocos, sempre associados ao texto, né? Então, eles trabalham com mais de um texto, nessa daqui foram 5, 4 textos maiores e um pequenininho. E aqui nessa parte, que é um texto bastante literário, né? A Clarice Lispector, ela é um grande nome da nossa literatura brasileira, e ela tem uma escrita muito particular, e eles usaram esse texto para trabalhar principalmente questões de compreensão textual. Então, nós temos ali a primeira que nós vamos ver, é uma questão, a meu ver, uma das mais, o tipo de compreensão textual mais complexo, que é o tipo de inferência, a gente vai ver como é que isso funciona na prática. Pronomes, né, a questão anafórica e catafórica, eu estou usando entre parênteses, a nomenclatura que às vezes aparece no material, né? Quando você pega ali o edital ou o material de concurso, você vê ali elementos anafóricos, catafóricos, de inferência, colocação pronominal, né? Então, tentando mostrar o que é cada coisa, a gente vai ver na prática como isso funciona. Também tem outra questão de compreensão textual, só que relacionada à conotação, à linguagem figurada, colocação pronominal, né? Tem 2 exercícios relacionados a pronomes, especificamente, um sobre a questão se ele retoma o que vem antes ou se ele antecipa,
a colocação pronominal, a pontuação, a vírgula, aqui a vírgula de novo, a Kelly que gosta da vírgula, né? E elementos de recorrência ou repetição. Então, aqui nós temos praticamente elementos de coesão textual, né? Se a gente for pensar nesse conjuntinho, é um conjunto essencialmente de coesão, elementos que organizam o texto, né? Porque a coesão nada mais é do que uma série de recursos, pronomes, a organização sintática, que vão trazer ao texto clareza, né? Clareza de raciocínio, lógica e assim por diante. Então, vamos lá a prova mesmo, né, aqui só para mostrar aqui as minhas referências, né, da minha imagem linda de hoje, essa foto toda bonita aqui, essa pintura aqui atrás de mim. E agora eu vou compartilhar o material da prova mesmo, né, que é essa daqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais, para ficar bom para todo mundo. Acho que agora aparece para vocês, né? Então, vamos lá para a questão aqui, vida ao natural. E é importante a gente ler esse texto, né? Então, eu acho que aqui tanto a Kelly gosta de literatura, né? A Gisele também é das letras, né? Da pedagogia, então a gente está num grupo ao vivo que tem uma certa familiaridade. Para quem não conhece, a Clarice Lispector foi uma escritora muito importante, né, como eu disse, da nossa literatura, e a escrita dela, ela tem uma tendência a fazer experimentação com as palavras, né? Então, os textos dela são muito introspectivos, né? Ela não usa palavras difíceis, mas ela gosta de brincar com as palavras, ela gosta de brincar com o modo como as palavras são organizadas, então ela vê o texto como um tecido que ela vai construindo, que ela vai tecendo, e a partir dessa construção surge uma história, né? Então, ela tem essas características que eu achei muito interessante eles usarem nessa prova. Eles usaram Clarice Lispector. Na anterior, que nós também chegamos a ver, de 2018, eles usaram... Foi Fernando Pessoa, né? Se eu não estou enganada, ou Essa de Queiroz, foi um escritor português. E também, então, existe uma tendência ao uso de literatura. Um dos textos ser um texto de literatura. É bom ficar esperto, né? Então, vendo a literatura portuguesa, a literatura brasileira, né? E escritores com características muito peculiares, né? Então, vamos ler este conto, Vida ao Natural. Pois no rio tinha um lugar com uma lareira. E quando ela percebeu que, além do frio, chovia nas árvores, não pôde acreditar que tanto lhe fosse dado. O acordo do mundo com aquilo que ela nem sequer sabia que precisava, como numa fome. Chovia, chovia. O fogo aceso pisca para ela e para o homem. Ele, o homem, se ocupa do que ela nem sequer lhe agradece. Ele atiça o fogo na lareira, o que não lhe é senão dever de nascimento. E ela, que é sempre inquieta, fazedora de coisas e experimentadora de curiosidades, pois ela nem lembra sequer de atiçar o fogo. Não é seu papel, pois se tem o homem para isso, o seu homem para isso, não sendo donzela, que o homem então cumpra a sua missão. O mais que ela faz é, às vezes, instigá-lo. Aquela acha, diz-lhe, aquela ainda não pegou. E ele, um instante antes que ela acabe a frase que o esclareceria, ele por ele mesmo já notara a acha, homem seu que é, e já está atiçando a acha. Não a comando seu, que é a mulher de um homem e que perderia seu estado se lhe desse ordem.
A outra mão dele, a livre, está ao alcance dela. Ela sabe e não a toma. Quer a mão dele, sabe o que quer e não a toma. Tem exatamente o que precisa, poder ter. Ah, e dizer que isso vai acabar, que por si mesmo não pode durar. Não, ela não está se referindo ao fogo, refere-se ao que sente. O que sente nunca dura, o que sente sempre acaba e pode nunca mais voltar. Encarniça-se então sobre o momento, come-lhe o fogo, e o fogo doce arde, arde, flameja. Então, ela que sabe que tudo vai acabar, pega a mão livre do homem e ao prendê-la nas suas, ela, doce, arde, arde, flameja. Texto bom para esquentar a noite, né? O que vocês acham? Né? A gente já teve um texto falando sobre... Uau! Deu até calor, né? Pois é, né? E aqui a gente não sabe o resto da história, né? O que vai acontecer, a gente só imagina, né? Pois bem, muito sexy, né? Então, vamos lá, né? Depois dessa leitura, né? Muito diferente das outras, no conto, o narrador explora a ideia de... Então, aqui a gente não tem nenhuma das alternativas, ela não está exatamente escrita ali com todas as palavras no texto, por isso que a gente chama de inferência. O que é a inferência textual? É quando, a partir do que você lê, você deduz algumas informações que não estão com todas as palavras ali presentes no texto. Tem algumas marcas, algumas características que nos fazem supor, né, a ideia que esse narrador explora, né? Porque a gente percebe que ali tem alguém que conta a história dessa mulher e desse homem, né? Nenhum dos dois tem nome, isso é muito comum na obra da Clarice Lispector, não dá nome aos personagens, às vezes ela dá mais de um nome para o mesmo personagem, enfim, não vem ao caso. Mas qual que é a ideia que a gente percebe que esse narrador explora no texto? É a inversão de papéis de gênero? E quando a gente está falando de gênero, vocês perceberam, esse é um texto que ele tem um cunho sensual, né, de um relacionamento romântico, está presente ali, né, um casal, tem lareira, né, tem ali atiçando a acha, né, e aqui tem até uma informação, uma nota, um glossário, né, para quem não conhece, não é uma palavra muito comum para a gente, né, que é aqueles pedaços de madeira que se usa, né, na lareira, né, para atiçar o fogo, para queimar. É inversão de papéis? Não, porque inclusive a gente percebe em vários momentos existe uma delegação de papéis. O homem tem que cuidar do fogo. A mulher fica ali, né? Ela nem se dá, não vou me dar o trabalho disso, isso é responsabilidade dele, né? Ela está ali só na sedução ali, né? Só esperando ele fazer o que tem que fazer. Questionamento da liberdade, a gente não vê nada disso no texto, né? Fugacidade do sentimento, desapego da vida ao natural. Inclusive, né, aproveitando até essa letra D, queria comentar por que ela está aqui, né? Desapego da vida ao natural. Porque o título do conto, ele é Vida ao Natural. Então, lembra que a gente comentou em outra ocasião, acho que foi a semana passada, que às vezes os organizadores das questões, eles usam algumas coisas que estão no texto, mas para nos confundir, para que quem está ali meio distraído bate lá o olho rápido no título e acha que pode ser o que está aqui. Não é, né? Porque aqui a gente vê que essa vida ao natural que está sendo citada ali no título tem
uma outra significação. Não necessariamente, ninguém está na natureza, né? Desalento dos apaixonados, né? Então, eles estão tristes, angustiados, sofrendo. Não parece que tem sofrimento nenhum ali, né? Então, o que a gente tem? O que vocês supõem que possa ser? Algumas ficam meio que na cara que não são respostas adequadas, mas que ideia é explorada nesse texto? Sim, a letra C, né, a Kelly colocou ali, a fugacidade do sentimento. E onde a gente consegue ver isso com mais nitidez? A gente consegue ver isso principalmente nesse último parágrafo. Esse segundo parágrafo aqui, que já começa assim, dizer que isso vai acabar, não pode durar. Né? O próprio fogo, né, que está lá na parte de cima, o fogo da lareira, se ele não for atiçado, né, se a pessoa que acende, se você acendeu, não sei se vocês já viram, né, já lareira, se você acende o fogo, mas você não fica ali meio que organizando, né, os pedacinhos de madeira, ele apaga, né? Então, o próprio fogo, ele é fugaz, ele dura pouco tempo, né? O que sente não dura, o que sente nunca dura. Então, a gente tem nesse pedaço, principalmente, churrasco é assim, é bem isso mesmo, né? O churrasco também é. A gente pode não saber de lareira, mas de churrasco acho que é mais a praia, né? Então, precisa ter alguém ali controlando, né? Para manter funcionando, né? Sem também causar incêndio, né? Porque também não dá. Então, fugacidade do sentimento, ela está expressa pelo simbolismo do fogo, pelo simbolismo, né, de algumas... um momento que eles estão vivendo. Também é fugaz, né? Ele está ali, mas não vai durar para sempre, certo? Então, não está escrito, mas a gente identifica por algumas marcas de vocabulário e de construção, né? Por isso que a gente chama de questões de inferência, que costumam ser complexas, né? Não sei aqui a opinião de vocês, mas às vezes confunde muita gente. Número 12. Em uma passagem do texto, o pronome é seguido do seu referente para evitar uma interpretação equivocada. Isso ocorre em... Eu também achei interessante essa questão, porque eles trazem no enunciado a definição. E aí eles dão 5 alternativas, que são fragmentos extraídos do texto, e um deles é um exemplo daquilo que é apresentado no enunciado. Então, é um modelo de questão bem interessante, e eu tenho visto em muitos concursos usarem esse modelo, que é você trazer uma definição e depois pedir para a pessoa identificar um exemplo daquela definição, né? Então, o que a gente tem que buscar é o quê? Um pronome que é seguido do seu referente. Lembrando, quando a gente fala, a função de um pronome é se referir a um nome, a um substantivo. Então, eu digo, a Gisele é minha amiga. Falei Gisele, identifiquei a pessoa. Ela é muito estudiosa. Esse ela é o pronome que se refere a Gisele. Então, a função principal dos pronomes, principalmente pronomes pessoais, é retomar algo ou alguém que foi citado antes. Só que aqui e a gente chama isso de anáfora, tecnicamente é esse o nome, né? O pronome segue aquilo a que ele se refere. Só que, neste caso, ele é seguido do seu referente, quer dizer, o pronome está antes da palavra
com a qual ele estabelece relação. O referente é aquilo a que o pronome se refere, quer dizer, o pronome está antes. Existe essa construção na língua portuguesa, não é tão comum, né? Inclusive aqui o próprio material explica, né, que está dessa forma para evitar uma interpretação equivocada, né? Então, é usado em doses homeopáticas, né? Não é muito comum. Isso aqui se chama catáfora, quando o pronome aparece antes. Vamos ver então aqui, e geralmente a gente tem uma sensação de que, poxa, tá meio diferente isso daqui, porque não é uma construção muito comum, né? Então vamos ver onde que parece que tem essa construção, em que existe primeiro aparece o pronome, e depois aparece aquilo, ou aquele, ou aquela, a quem esse pronome estabelece relação. Então, vamos ver aqui. Letra A. Deu para entender qual que é a questão, o que precisa ser observado? Ela sabe e não a toma. Quer a mão dele. Sabe que quer. Então, aqui tem o pronome ela. Tem aqui outro pronome, a, toma. Depois tem quer a mão dele, sabe o que quer. Está em duas frases. Normalmente, quando a gente fala de anáfora e catáfora, a gente às vezes tem da mesma frase, mais próximo, principalmente a catáfora, né? Então, aqui não corresponde, né? Não tem nada do que quer a mão tá aqui, né? Mas não é bem essa daqui que a gente está buscando. Vocês já vão perceber qual que é. E ao prendê-la nas suas, ela doce arde, flameja. A gente aqui não tem nenhum referente, né? Tá tudo com os pronomes. Nas suas, ela, a gente não sabe o que é. Aí, a Kelly já respondeu ali. A Kelly está afiada, hein? Ele, o homem. Olha, exatamente o que a gente precisa. Ele é o pronome. O homem, olha, está explicando quem é esse ele. Então, a gente tem exatamente o enunciado que aí a pegadinha, a gente às vezes fala desse jeito, é entender o enunciado. Se você não entende o enunciado, você reparou que entender o enunciado, você mata fácil a questão, porque aqui, ó, exatamente, o pronome está aqui, seguido do seu referente, que está logo depois, inclusive entre vírgulas. As outras têm ali uso de pronome, tem substantivo, mas não corresponde à descrição que foi dada no enunciado. Né? Tem ali coisas diferentes. Ele, por ele mesmo, já notará, acha, homem seu que é. Né? Então, a gente tem ali a presença de pronomes, de referentes, mas não exatamente nessa construção catafórica. Horrível essa palavra, né? Eu acho bem feio, parece catapora para mim, né? Interpretar o enunciado é tudo, é isso mesmo, meninos. Então, letra C de novo. Deu para entender como é que funcionou? Não é comum essa construção, e reparem que realmente a gente lê e fala assim, é diferente, né? Ele, o homem, está esclarecendo, né? O normal a gente poderia usar como o homem, ele se ocupa, né? A gente prefere desse jeito, né? Esse modo aqui não é muito comum, bem literário, né? Então, letra C corresponde àquilo que foi solicitado. As outras estão ali só para confundir a nossa cabeça. Certo? Próxima, também de compreensão textual. 13. Encarniça-se, então, sobre o momento. Come-lhe o fogo, e o fogo doce arde, flameja. Então ela, que sabe que tudo vai acabar, pega a mão livre do homem e, ao prendê-la nas suas, ela, doce, arde, flameja.
a passagem final do texto permite concluir que também temos uma certa inferência aqui, mas a gente tem ali uma observação, principalmente, de todo o espírito, né? A linguagem conotativa que está presente nesse fragmento. Palavra estranha qual, Kelly? O encarniça-se. O que é encarniça-se? É encarniçar, é ganhar carne, né? Porque vem de carniça, carniça é carne. A mulher se torna carne. Né? Tá vendo que é um momento de próximo à relação sexual que está aqui, né? A gente era referente, não, a referente à parte gramatical. Ah, tá. Mas a Gisele gostou do encarniça. Ah, você falou do catáfora, né? Catáfora e anáfora. Realmente, essas duas palavras são horrorosas, né? Tem muito nome muito feio, né? Mas não vem ao caso, aqui a gente não vai discutir, mas são palavras horrorosas. Mas o encarniça-se também eu acho que é uma palavra bem interessante, né? Porque tem relação com carne, com o vermelho, né? Com um momento de paixão, né? A mulher se torna carne, né? Ela se... Talvez aqui a gente tenha uma construção que explica o porquê do vida ao natural, né? Como se esses dois personagens, aqui nesse finalzinho, a mulher, ela resolve se entregar aos seus instintos, né? Até então, estava aquela coisa de homem, coisa de mulher. O homem que tem que cuidar do fogo, a mulher fica ali, né? Não pode tocar na mão dele, ela está com vontade, mas não, isso daí não é papel dela. E, de repente, o tempo urge, né? A coisa vai acabar, vai que acaba a lenha, o homem se cansa, ela foi lá e pegou na mão dele, agarrou ele, né? Então ela cedeu, ela se encarniçou, ela se tornou mulher, como deveria ser, né? Ela se humanizou, né? Então, ela voltou talvez à função mais primitiva, né? Entre homem e mulher, né? Come-lhe o fogo arde, doce, flameja. Olha quantas palavras que envolvem paixão, tem toda uma conotação, né? Que lembram, né, o vermelho, a paixão, o amor, o desejo, né? E depois não é só o fogo que está ardendo, a mulher está ardendo. Ela também está flamejando, ela está literalmente pegando fogo. Essa passagem final permite concluir que Clarice Lispector é fabulosa, ela escolhe a dedo as palavras que ela usa. Nada está aqui nesse texto por acaso, né? Não é só uma história que está sendo contada, é como essa história está sendo contada que é o barato, né? Então, o que a gente tem aqui nessa última passagem? A mulher decidiu desfrutar a situação romântica que o momento lhe propiciava, né? Parece que é essa mesmo, né? De um jeito bem delicado, né? Explicam aqui na letra A o que está acontecendo aqui, né? Ela foi para ação, não ficou mais esperando ali não, né? Vamos ver, alguém poderia confundir com a letra B. A mulher decidiu entregar-se com suavidade ao momento ao lado do homem. Nessa passagem, não, aqui ela foi para a luta, né? Agora ela pega a mão do homem, ela não está se entregando, ela está tomando um papel ativo aqui. Né? Lá na parte superior do texto, a gente até tem uma mulher ali que está esperando o homem fazer o que tem que fazer. Não foi nada suave. Aqui, a mulher, assim como o fogo,
ela foi para o jogo, né? E as outras são bobagem, né? O casal rompeu, o homem vivia um sentimento diferente, o homem perdeu a mulher. Não, nada disso. Daqui não tem nada nesse texto. Talvez a dúvida pudesse ser entre a A e a B. Mas aqui é perceber que, enquanto na B a gente tem ali uma entrega suave, nós temos na descrição do momento palavras que envolvem poder, né? O fogo, o arder, o flamejar, são palavras fortes, palavras que envolvem paixão, né? Não apenas algo contemplativo, né? Não é uma coisa suave, uma entrega, é sair para o jogo mesmo, né? Tudo bem, meninas? Depois disso, ou a gente gosta ou a gente odeia Clarice Lispector, né? Não tem como ter um meio termo. Próxima. Identifica-se termo empregado em sentido figurado no trecho. Então, na 13, nós já temos uma linguagem conotativa, né? Uma linguagem simbólica. Na 14, a ideia é justamente buscar uma outra passagem do texto em que tenha algo que está sendo empregado num sentido figurado, quer dizer, não é uma descrição real, tem ali um jogo de palavras, uma linguagem simbólica, né? Algo que está sendo usado comparativamente, como uma metáfora, né? Então, uma própria comparação. Então, onde que a gente tem isso? Letra A. Pois no rio tinha um lugar com uma lareira. É descritivo, não tem nada metafórico aqui. O Rio é a cidade do Rio de Janeiro, né? Tinha um lugar com uma lareira. Nada metafórico, né? Não tem nenhum sentido figurado. Aqui a gente está falando de figuras de linguagem, tá? O fogo aceso pisca para ela e para o homem. O fogo pisca? O fogo não pisca, né? Quem pisca é gente, né? O fogo aceso pisca. Então, exatamente, a letra B, né? Aqui a gente tem o quê? Uma personificação. Você está dando uma característica humana, que é o piscar, para algo que não é humano, que é o fogo. Então, existe aqui um sentido figurado, uma figura de linguagem, né? Está sendo usado fora do contexto real. Se ele dissesse o homem piscou para a mulher, aí não tem figura de linguagem nenhuma, porque o piscar é uma ação humana. As outras, ele atiça o fogo na lareira, descrição de uma ação que não tem nenhum tipo de elemento comparativo, nenhuma figura de linguagem, quer a mão dele, sabe que quer e não a toma. É literal, né? Na verdade, ela queria mais que a mão, né? Mas aqui nesse fragmento, ela quer pegar a mão dele, né? Então, também não é figura de linguagem. Existe uma figura de linguagem, acho que a Gisele lembra disso, talvez a Kelly também, que é a metonímia, né? Que às vezes tem a parte pelo todo, né? Então, quando você não usa o nome, você reconhece alguém, você substitui alguém por uma parte dele. Ele é o mãozinha de ouro, por exemplo. Aí como ele é conhecido, né? Então, ao invés do nome da pessoa, você usa uma parte, ou o que ele faz, né? Alguma coisa assim. Não é o caso, né? Essa talvez aqui também, se alguém lembrar da metonímia, pode confundir, mas aqui não é uma metonímia porque é literal, né? Quando fala quer a mão dele. Ah, sei lá, mas ela quer mais coisas. Sim, ela quer mais coisas, mas nessa frase, inicialmente, ela quer pegar a mão dele, então é literal. O que vem depois de intenção é para o momento seguinte, não para essa frase. Tudo bem?
Ele, por ele mesmo, já notará, acha também sentido literal. Então, conforme vocês disseram, a letra B é que apresenta uma figura de linguagem ou uma palavra com um sentido figurado, né? Porque aí, nesse caso, não teria como, em nenhuma situação real, o fogo piscar. 15. Assinale a alternativa em que a reescrita de informações textuais atende à norma padrão de colocação pronominal. Então, aqui, baseado no texto, essas frases não estão desse jeitinho no texto, mas são reescritas. A gente tem que escolher qual das reescritas ela respeita a norma de colocação pronominal. Então, aquele assunto que a gente já viu, próclise, mesóclise, ênclise. Quando se fala de colocação pronominal, a gente está falando disso. Então, lembrar quais são as regras principais, porque são elas que aparecem aqui. A gente não antecipa o pronome, pegar aqui a letra B, por exemplo. A gente não começa a frase com pronome átono. Então, por exemplo, letra B, já risca ela, porque tem um pronome átono aqui, se apercebendo de que chovia nas árvores, né? Então, o que a gente deve observar é esse uso dos pronomes átonos, antes ou depois do verbo. Aqui não tem nenhum exemplo de mesóclise, né? Que era aquele pronome no meio, né? Então, ou está antes ou está depois. Então, letra B, já pode riscar, porque você não começa pela regra da norma padrão nenhuma frase com pronome átono. Me empresta aí R$5. Isso é linguagem coloquial. Na língua padrão, a gente não usa o pronome átono antes do verbo, para começar a frase, certo? Então, letra B está fora. Vamos ver a letra A. Ela acha que aquilo vai acabar. Não é ao fogo que refere-se, ao refere-se aqui, né? Ele que a gente tem que levar em consideração, porque é aqui que está o pronome, ó. Certamente refere-se ao que sente. Tem duas vezes, inclusive, refere-se, né? Só que olhem aqui a segunda frase, onde começa antes do primeiro refere-se. Não é ao fogo que se refere. Quando a gente tem negativa, palavra negativa, o pronome átono, ele deve ficar antes do verbo. Então, aqui também tem um problema, não é essa a alternativa correta por causa desse pedacinho aqui. O outro tá ok. Apesar de que aqui também teria que inverter, né? Porque tem um advérbio aqui também. Então, seriam dois. Tinha que ser, não é ao fogo que se refere, certamente se refere ao que sente. Os dois deveriam vir para frente do verbo, né? Então, a letra A está duplamente errada, a letra B, a gente já tem aqui esse se apercebendo que, para a norma padrão, é um problema. Aí, na letra C, ela às vezes instiga o homem dizendo-lhe, até aqui tudo bem. Aquela acha ainda não pegou, e você não atiçoa. Acontece aqui o mesmo problema da letra A. Tem um não, e aqui tem um não, partícula negativa. Deveria ser, e você não a atiçou. Então, é a mesma justificativa para a letra A e para a letra C, que tornam as duas inadequadas. Letra D. Antes que ela esclareça onde está a acha, ele, por ele mesmo, já tinha notado-a. Homem seu que é. E o advérbio já faz com que esse notado-a esteja inadequado. Pode ver que é até difícil de ler, né? A gente normalmente lê assim. Ele mesmo já a tinha notado. Inclusive, esse a
ele deveria aparecer, deixa eu até fazer um risquinho aqui. Ele deveria, esse Azinho aqui, ó, ele deveria vir aqui, ó. Ai, deixa eu ver se eu consigo fazer uma setinha aqui, bonitinha. Pronto, que linda. Ele mesmo já a tinha notado, porque aqui é uma locução com 2 verbos. Então, o a, que é um pronome oblíquo, ele está na posição errada. Tá? A gente tem uma preposição, né? Que na verdade não, advérbio mesmo aqui, né? Já a tinha notado. Sobrou o quê? Sobrou a letra E. Como ela esquece de atiçar o fogo, pois não é seu papel, o seu homem, dedica-se a essa missão. Aqui é a única situação em que não tem nada aqui na frente para atrair esse pronome para antes do verbo. Então, tem muitos fatores que fazem com que o pronome oblíquo, o pronome átono, ele se antecipe ao verbo, né? Ele apareça antes do verbo. Nesse caso da letra E, que é a resposta que cumpre o que foi solicitado, estão vendo que aqui depois da vírgula, que é o que vai interessar principalmente, né? Esse pedacinho de frase. A gente não tem... O termo de atração não precisa necessariamente estar junto do verbo. Ele precisa estar, Gisele, no mesmo, digamos assim, na mesma frase. Às vezes ele está coladinho, né? Como aqui no caso na letra C. Não atiçoa, ele está do lado do verbo. Agora, por exemplo, na letra D também, já está logo coladinho na locução verbal. Mas olha lá na letra A, não é ao fogo que refere-se. Tá vendo que tem aqui uma vírgula separando. Tem o ao fogo, né, que está quebrando digamos assim, ele separou, né, a partícula negativa do verbo, mas está dentro da mesma frase. Você tem que observar a frase. E não necessariamente não precisa estar colado, mas ele tem que estar na mesma porção, né, do discurso. Né? Então, ali você tem que ter uma certa proximidade, não necessariamente colada. Tá? Então, por conta disso, a gente tem a letra E, que é a única que cumpre o papel. As outras todas são questões, ou é a partícula negativa, ou é o advérbio, ou é preposição que está trazendo, que deveria trazer essa partícula átona para antes do verbo. Tudo bem? E a letra B, que é aquela outra regra de você não iniciar a oração com pronome átono. Talvez essa daqui seja um dos exercícios mais gramaticais que tem, né? Por conta dessa questão de colocação pronominal. Aí, a 16, que é a favorita da Kelly, que gosta de vírgula, assinale a alternativa em que a reescrita das informações do texto atende à norma padrão de pontuação. E a pontuação, essencialmente, é a questão da vírgula, porque a gente não tem ali nenhum outro tipo de pontuação, não tem ponto e vírgula, enfim, não tem nada diferente. Né? Então, é observar em qual dessas frases, dessas reescritas, é um exercício bem parecido com o anterior nesse sentido, porque ele também usa esse modelo de reescrita, a pontuação ou o uso das vírgulas está adequado. Né? Então, lembrando, a gente não separa com vírgula o sujeito do verbo, ou o sujeito do predicado. A não ser que tenha inversão, né? Mas numa frase em ordem direta, você tem sujeito, verbo e complemento. Você não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo. Ou você não pode ter vírgula separando
por exemplo, uma locução verbal, né, o verbo do seu complemento. Então, algumas coisas assim, a gente tem que ter em mente para poder decidir. E, às vezes, na leitura, a gente já percebe isso, né? Então, vamos ver aqui as 5 alternativas. Poder ter é exatamente o que ela precisa e, sabendo disso, ela não toma a mão do homem. Letra B. A outra mão do homem está ao alcance dela. E ela, apesar de saber disso, não a toma. Letra C. Ela sabe que o que sente pode nunca mais voltar e então sabe que tudo aquilo vai acabar. O homem, como não era donzela, que cumprisse então a sua missão de cuidar do fogo. Quando ela percebeu que chovia, não pôde acreditar que tanto lhe fosse dado. Então, vamos lá. Poder ter é exatamente o que ela precisa. A gente tem aqui um problema de vírgula aqui essa vírgula está a mais. Poder, deveria ser direto, né? Poder ter é exatamente o que ela precisa. Então, não tem essa vírgula separando aqui, né? Não tem necessidade. Talvez precisasse de uma vírgula aqui, ó. Poder ter é exatamente o que ela precisa. E, sabendo disso, né, a vírgula deveria estar aqui, ó. Nesse sabendo disso. Essa partezinha deveria estar entre vírgulas, né? Não está no lugar errado, caiu no lugar, o orégano caiu no lugar errado aqui, né? Letra B. A outra mão do homem, novamente, aqui a gente tem a outra mão do homem é o sujeito. Não pode separar, né? A outra mão do homem está ao alcance dela. Pronto, né? Tem vírgula a mais aqui. E ela, aqui sim, né? Apesar de saber disso, deveria ter uma outra vírgula aqui, não a toma. Normalmente, a gente costuma usar vírgulas ou em inversões, ou para que a gente dê destaque a alguma parte do discurso, né? Desde que não seja uma separação entre o sujeito e o verbo, por exemplo. E a gente também usa vírgulas quando a gente muda a direção da nossa narrativa, nas negativas, né? Apesar de saber disso, vírgula, não a toma. Estão vendo que tem aqui, ó, e ela, vírgula, apesar é uma expressão que traz essa, me fugiu agora a palavra, essa controvérsia, né? Ela traz uma ideia de uma adversativa, né? É isso, né? Apesar de saber disso, vírgula, não a toma. Então, é como se você mudasse a expectativa do discurso. Normalmente, a vírgula acaba criando esse efeito de mudança de direção. Gosto de morango, vírgula, mas não me faz bem. Então, a gente pode usar vírgulas para criar esse efeito de que uma informação não encontra uma sequência na informação que vem a seguir. Elas caminham para direções diferentes, né? Letra C. Ela sabe que o que sente pode nunca mais voltar. Ela sabe que o que sente pode nunca mais voltar. Não é uma sequência aqui? Ela sabe que o que sente pode nunca mais voltar. Por que está separado com vírgula? Não faz sentido essa vírgula, que ela interrompe um fluxo. Ela sabe o quê? Que o que sente pode nunca mais voltar. Se eu parasse assim, ela sabe que o que sente. E aí? Está faltando informação.
Não dá para separar com vírgula uma informação que é essencial para você entender o que está sendo dito antes. É como se eu interrompesse o fluxo da informação. Né? Não, é desnecessária essa vírgula aqui. Né? Então, isso aqui podia sumir. E então, sabe que tudo aquilo vai acabar. Aqui até pode ter, né, esse sabe para dar aquela ideia de, quando você vai apresentando vários elementos, ela sabe estudar, ela sabe trabalhar, ela sabe, eu estou listando como se fosse uma lista de itens, né? Mas essa primeira vírgula aqui não faz sentido, não é necessária, tudo bem? Letra D. O homem, como não era donzela, que cumprisse, então, a sua missão de cuidar do fogo. Aqui a gente tem uma frase com muitas informações inseridas, né? E por isso tem tantas vírgulas. O homem. Se a gente não tivesse essa vírgula, o homem, como não era donzela, dá a impressão que o homem fosse uma donzela, né? Então, essa informação que está entre vírgulas funciona quase como um acréscimo, como se fosse um parênteses. É uma informação que surgiu ali, mas que não é referente ao homem, é à mulher. Então, está deslocada essa informação, por isso que ela está entre vírgulas. Precisa estar entre vírgulas, porque senão a gente fica na dúvida se quem? O homem é donzela? Como assim? Que história estranha. Né? Que suruba é essa? Né? Então, o homem, como não era donzela, que cumprisse, então, a sua missão de cuidar do fogo. Né? Se a gente quisesse ler, tirando essa parte aqui, ó, o homem que cumprisse, então, a sua missão de cuidar do fogo. Não ficou legal, né? Então, o homem que cumprisse, então, a sua missão de cuidar do fogo. Encontramos a resposta, né? Então, tem um monte de vírgulas aqui, porque tem informação aqui que está trazendo um detalhamento um pouco deslocado, né? Então, precisa dessas vírgulas. E, só para a gente ver que a letra I também tem problemas, quando ela percebeu que, como tem vírgula, não pode ter essa vírgula, né? Mais ou menos como a letra C, a letra E. Então, aqui tem uma vírgula a mais. Quando ela percebeu que chovia, não pôde acreditar que tanto lhe fosse dado. Então, tem uma vírgula a mais aqui, uma vírgula que realmente está fora do lugar, certo? Vírgula é sutileza, né? O Fernando Pessoa, que falava aqui, um dos heterônimos dele, agora eu não lembro qual, que falava que a vírgula é a respiração da frase. Né? E ele dizia que a fala é poesia, por isso que tem tanta vírgula, né? Na letra D, que cumprisse, ele está separando o então. Que cumprisse, então, a sua missão de cuidar do fogo. Né? Porque esse então não é só uma ideia de uma coisa depois da outra. Né? Esse então, ele tem um efeito muito mais de ênfase. Né? Que cumprisse, portanto, a sua missão de cuidar do fogo. Não é aquele então que a gente usa para dar sequência. Eu estudei, então eu fiz isso, então eu fiz aquilo. Nesse caso, não teria essa primeira vírgula, quando é sequência. Mas quando está no lugar de uma ênfase ou como um portanto, aí a gente coloca, a gente deixa ele dentro das vírgulas. Né? Repara que trocando por portanto fica mais claro. Né? Então, não é sequencial. Certo? Mas você viu que você já está pegando assim, ficando com as dúvidas certas.
Não é aquela dúvida que fala, nossa, de onde que tirou essa daqui, né? Você já sabe quais são aquelas que podem ser a resposta, né? Geralmente são duas, que causam uma confusão maior, né? E a última, a repetição dos termos destacados tem a função de enfatizar uma ação na passagem. Aqui também a gente tem um exercício que não é difícil, mas que pode gerar dúvidas se a gente não entender o que ele está pedindo. E aqui a chave é ver o que está sendo pedido no enunciado, porque tem repetição em todas elas. Ele quer que a gente identifique uma repetição que enfatiza, eu vou até marcar aqui o que ele enfatiza, uma ação. Se a gente perceber isso, nós já resolvemos a questão. Porque nós temos na letra A, ele mesmo, ele por ele mesmo já notara a acha, e já está atiçando a acha. Tem aqui uma coisa, um detalhe. Estão vendo colchetes, três pontinhos, colchetes? Isso daqui, ele está criando uma repetição, só que ele está manipulando o texto, porque aqui significa que pulou um certo número de palavras, às vezes uma oração, frase, então não está tão perto assim para a gente considerar repetição. Repetição, quando se fala dessa construção, é quando está bem próximo. Pode não estar colado, mas está muito próximo. Às vezes, uma ou duas palavras e tem de novo a mesma palavra, né? Então, aqui tá te forçando a achar que a acha está sendo repetida, né? Mas ela não... E primeiro, outra coisa, acha é substantivo, não é ação. A ação quem expressa é verbo. Então, acha é substantivo. Aquela acha, diz-lhe, aquela ainda não pegou. Você fala que elas estão perto, é verdade, elas estão perto, mas aquela não é verbo. Aquela é pronome. Então, apesar de ter repetição, não é uma função de enfatizar uma ação. Chovia, chovia. Não está enfatizando a ação? Essa daqui é a alternativa. Embaixo, aqui tem verbo também, né? Mas olha aqui de novo o recurso de recorte. Esses dois verbos não estão tão perto assim no texto. Eles foram aproximados nessa frase, que foi manipulada. É diferente desses daqui, ó. Esses dois estão um do lado do outro. Poderia até ter um E aqui, né? Chovia e chovia. Chovia e como chovia. Ainda assim continua sendo repetição. Aqui, não. E a última, eles querem nos enganar. Come-lhe o fogo e o fogo doce arde, flameja. Fogo, fogo, sim, mas não é verbo, é substantivo. Aí a gente fala assim, isso é pegadinha. Meninas, não é pegadinha. O que tem aqui é você ler com atenção o que foi pedido. É ação. Então, eu já vou eliminando alternativas. Talvez você ficasse com dúvidas entre a C e a D. E aí, como é que você resolve isso? Entendendo que esse texto foi manipulado. O de cima, não. Tá? Então, nada é por acaso. As reticências dá a ideia de que tem algo ali. Isso aqui é a marca padrão. Tem gente que usa assim, né? Tem gente que prefere, mas colocar desse jeito, né? Tan, 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 tan. Opa.
desse jeito, né? Pode funcionar do mesmo jeito. O oficial é por colchetes, tá? Que nem tá aqui no texto, mas se vocês virem desse jeito com o parênteses, também indica que, se você for ao texto, alguma coisa foi suprimida, tá? Então, realmente um exercício para você prestar atenção, porque o exercício em si não é difícil, mas pode se tornar se a gente fizer assim, meio distraidamente. Você acaba escolhendo o que, às vezes, não tem nada a ver, certo? Alguma pergunta? Esclareceu um pouco? A gente falou de coisas diferentes, né? Eu acho que o texto literário, repare que ele dá margem a outras questões que não tinham aparecido ainda, né? Questões muito mais de... a gente fala da linguística textual, né? Que é observar as características do texto para criar significância, para criar significados, enfim, né? São outras questões que são questões gramaticais, mas vistas por um olhar um pouco diferente, não é verdade? Tudo bem? Eu espero que tenha sido útil. Já deu, né? Passa rápido, né? Eu agradeço demais a presença de vocês. Algum comentário? Quer comentar alguma coisa, Gisele ou Kelly? Eu só tenho a agradecer. Ah, que bom, As fico dicas. feliz. Para A da gente prova vai... eu vou lembrar de tudo isso. Espero que sim, que seja muito útil. Essa é a ideia. O mais importante vai ser isso mesmo, que Sim. faça sentido para você no momento que você precisar dessas informações e entender que a gente precisa olhar com calma. Se a gente estiver ansiosa, assim, aquela coisa aquele nó na garganta, aquele desejo de resolver, isso acaba te impedindo de perceber esses detalhes, porque, repare, é um detalhe no enunciado, né? Eu tive uma professora na universidade que falava que a prova começa pela interpretação do enunciado, Com certeza. né? Então, o primeiro passo, se você não entende bem o que você tem que fazer, você acaba não sabendo resolver, você já está meio caminho para o fracasso, né? A não ser que chute bem. Mas é complicado A não chutar com ser que 5 alternativas. seja boa no chute, na pontaria. Pois é, então não conte com isso, tenta assim pelo menos ficar ali entre as duas que realmente são as mais parecidas, mas sempre são parecidas, mas não são iguais. O que deu a resposta na 17 foi a ação, né? Uhum, É a exatamente. ação. Você perceber que a gente está falando de ação. E até poderia pensar, agora você comentando, que o verbo é não indicação. A letra D, eu poderia ir até por outro caminho. Eu comentei sobre as reticências, mas tem uma outra questão que impossibilita ser a letra D. O verbo ser, ele é verbo É estado. descritivo, é estado. Então, o homem que é seu, a mulher que é do homem, não tem ação nenhuma sendo descrita aqui. Agora, chover é ação, Sim. né? Foi Então, o que é isso, matou ó, a você questão, vê. foi essa ação. Mas aí tá tudo certo. Então, o Detalhes. caminho é esse. O caminho vai ser Com esse, certeza. né? E a gente vai aprendendo aos poucos. Então, querida, obrigada, Gisele. Obrigada a Obrigada, você. Kelly. Boa noite para vocês. Boa Espero noite, bom que descanso, sejam Kelly. úteis. E até a semana que vem, se Deus quiser, a gente volta para Até. terça, tá bom? Que aí fica mais E fácil. Eu estarei acho por que aqui, com tá certeza. bom. A gente se vê. Um beijo para vocês, bom Beijo, beijo. descanso Tchau, e tchau. até a semana que vem. Boa semana.